abençoado. Deus abençoe a sua vida. Entra aí, se inscreva no meu canal, dê o seu like. E nós seremos abençoados. Tem algo aqui para te entregar. É que eu vi aí um vídeo aí da missionária Socorro, em que Deus traz uma visão para ela. 3 coisas acontecerá no Brasil antes do dia 1º de janeiro. É o que Deus usa a missionária Socorro. Fica aí até o final desse vídeo e você verá o que Deus está falando para a nação brasileira. 3 coisas acontecerão. E não será muito bom para o nosso Brasil. Então ela traz um alerta nesse vídeo para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo continue orando, continue buscando a presença de Deus, né? Então fica aí até o final desse vídeo e nós seremos impactados por esta visão de Deus aí para o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, mas não se esqueça, Louvado seja o nome do nosso amado Deus, o Santo de Israel Todo-Poderoso. Irmã, nessa manhã o que me leva a fazer mais um vídeo é porque o Espírito de Deus, pela madrugada, ele mandou eu gravar mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. 2 visões que Deus me deu. Faz 3 dias que Deus me deu essas 2 visões. Uma foi semana passada e a outra foi nessa semana. A primeira visão que o Senhor me deu, louvado seja o nome do Senhor, eu estava num local montanhoso, muito extenso, um campo muito grande. Eu estava à distância e quando eu olhava, eu vi um anjo de Deus, um anjo todo de fogo, andando sobre aquele local. É como que ele estivesse andando no globo da terra. Ele estava andando naquele local. E a distância onde eu estava, ele sabia que eu estava contemplando ele. Eu me via muito pequenininha, bem pequenininha, e ele muito grande. E quando eu vi aquele santo anjo do Senhor, igreja, todo de ouro, as asas muito longas, muito altas, ele não estava com as asas abertas, viu? Ele estava com as asas fechadas, mas a envergadura das suas asas era muito alta. Eu creio que quando ele abrir as asas seria muito, muito grande, muito imensa as asas daquele santo anjo. E ele me via, e quando ele olhava para mim de lado, ele pegava uma prancheta que estava na mão dele e fazia assim, como fosse um calendário. E ele me mostrava 4 datas naquele calendário. E aquelas 4 datas que estavam naquele calendário, 2 é algo que vai acontecer até o final do ano no Brasil. Que vai ser tão forte que vai mexer até com a estrutura da igreja. Vai acontecer 2 coisas no Brasil até o final do ano que vai ser muito forte. Que o povo brasileiro vai ser impactado. A outra visão, eu estava como que fosse uma estrada muito larga, uma avenida. É uma avenida aberta. Essas avenidas que tem 2 mãos, uma que vai e outra que vem. E quando eu entrava naquela avenida, eu me deparava com muitas pessoas e um barulho muito forte. E do meu lado tinha um anjo conversando comigo, que eu não poderia ver ele. Eu só ouvia sua voz que ele conversava comigo. E naquele momento, aquele anjo começava a conversar comigo e disse assim: contempla e observa o que eu vou te mostrar agora. Quando eu observava do meu lado direito, irmã, tinha muitas pessoas com a bandeira do Brasil nas mãos. Milhares e milhares de pessoas. É como que fosse um mar de pessoas, Israel. E aquelas pessoas, eu vi aquelas pessoas, tinha criança, tinha senhor, tinha senhora. E eu posso me lembrar que eu via pessoas ali assentadas em cadeira de roda. E todas elas tinham uma bandeira do Brasil nas suas mãos.
E eu poderia, Israel, sentir a aflição daquele povo e a batida dos seus corações. Aquelas pessoas muito apreensivas, aquelas pessoas muito, como se diz, preocupada. E eu via quando aquelas pessoas, pela uma voz só, elas diziam: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país, do nosso Brasil. Aquelas pessoas pediam continuamente: Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do nosso Brasil. Irmã, e o anjo dizia: olha para o teu lado esquerdo. E eu olhava. Quando eu olhava, eu via também uma grande multidão, irmã. Muita gente. Era muita gente que tinha desse lado. Quando eu olhava, irmã, ali eu via muita gente, irmã. Um povo furioso, violento. Um povo já preparado para a guerra. Um povo preparado para derrotar. O que Deus mostrava era como que aquele povo já estava em posição de guerra. Ele estava preparado para qualquer situação. Eu via muita gente, eu via muitas armas, eu via muita foice, eu via muito facão, eu via muita faca, eu via pedra, eu via porrete de madeira. Eu via o povo gritando, grito de, como se diz, Israel? Grito de domínio de guerra. Eu via aquela guerra, aquela coisa, eu olhava e via que aquele povo estava determinado a qualquer situação. E eu via touros Bazã. Aqueles touros que estavam no meio deles, aqueles touros violentos, touros pretos, eles estavam esperando só uma ordem para poder avançar. Eles estavam ali esperando uma ordem para avançar, todos eles. Irmã, e uma coisa que me deixou muito triste, eu via muitos crentes com a Bíblia na mão do lado deles. E eu vi os crentes gritando: Jesus, a vitória é nossa. Nós vamos conseguir. Coisa triste, né? E aquele anjo que estava do meu lado disse assim: minha serva, agora eu não queria olhar, porque eles tinham um sino de ferro que eles balançavam com tanta violência. Esse sino estava sobre uma corrente muito forte, e eles balançavam aquele sino muito forte, que o barulho daquele sino, ele trazia angústia para a mente. Fora os gritos e as laridas de guerra, de terror. E eu tinha que olhar, porque o anjo disse: eu estou mandando você olhar. E eu olhava. Quando eu olhava, irmã, eu via aquele povo determinado. Irmã, e ali no meio daquele povo, eu vi uma parte daquele povo, que era um povo vestido de branco, com tambores na mão. E eu via muita invocação das trevas. Eu via, irmã, o anjo do Senhor me mostrava altar cheio de sangue e de vela acesa. Já tem muitas velas acesas para derrotar o Brasil. Para derrubar aquele lado que é favorável ao Brasil. Já tem muita altar cheio de sangue, muita vela. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Irmã, e ali era uma coisa tão terrível, e quando eu terminava de ver, o anjo do Senhor dizia assim para mim: o Brasil ainda não foi saqueado, e não houve muitas mortes ainda. Deus está dando livramento de morte ao Brasil, irmã. Na outra visão, quando eu falei no outro vídeo, eu não acrescentei isso, porque eu queria terminar logo. Já era para ter havido muitas mortes, mas o Senhor não deixou. O anjo do Senhor disse assim: se eu permitisse, já tinha havido um saque, já tinha havido grande reação contra o Brasil. Deus está sustentando o Brasil nas palmas das mãos. Você não tem ideia, você que está só observando e vendo, você não tem ideia a guerra que está travada. As tramas que estão nos porão do Brasil. Existem tramas de morte, tramas diabólicas. No reino espiritual das trevas.
Louvado seja o nome do Senhor. Dessa vez, Satanás está o Satanás está determinado. Pega a chave do Brasil na palma da mão dele e não soltar nunca mais. Você que é crente, que diz que é do Senhor. Você que diz que adora Jesus. Oh, meus amores. Eu vi muito crente com a Bíblia na mão, no meio dos touros Bazã, do lado dos filisteus, e gritava: Deus, tu tá conosco. Eu vi um grito de guerra que saía do meio da larida: Deus está conosco. Tá não, meu amor, tá não, tá não, tá não, viu? Tá não, tá não. O Senhor dizia assim para mim: minha serva, que comunhão tem a luz com as trevas? E a separação que eu faço do joio para o trigo. Satanás quer pisar o joio, quer pisar o trigo, quer quebrar o trigo. Mas o trigo é de Jesus. No meio daquela situação terrível. Minha querida, meu querido, ouça bem o que o Espírito de Deus diz para as igrejas. Eu vi um carro muito alto, Israel. E aquele carro, Israel, ele tinha umas colunas, uns mastros. E ao redor daquele carro tinha uma nuvem branca, tinha uma como é que se chama aquele que dá no frio, Israel? Tinha uma neve branca. Névoa, né? Uma névea. Não sei chamar não, Israel, é só isso que eu consigo chamar. E de dentro daquele carro saía um homem todo de branco. Eu via só um homem, eu não via soldado, eu não via nada. Eu via só o homem que saía todo de branco, ele saía com a bandeira do Brasil na mão. Aquela bandeira não tinha como é que se chama aquele negócio? Um pau, né, Israel? Uhum. Ela não tinha um pau. Ele pegava na ponta da bandeira e enrolava no dedo. E ele fazia assim. Chega, eu vi o barulho Chega, eu me arrupei todo dia, eu vi o barulho daquela bandeira, fazia. E ele fazia assim bem alto para todo mundo ver, tanto os que estavam do lado da bandeira, como os que estavam do outro lado. Não tinha uma pessoa que não visse aquela bandeira. E quando ele fazia isso, todo mundo parava e silenciava. E eu via 3 nomes escritos naquela bandeira. O segundo eu tinha esquecido, e Jesus me lembrou agora. O primeiro nome que eu via bem grande, pintado de ouro, bordado de ouro, Brasil. O segundo nome, a minha vontade, vai prevalecer a vontade de Deus, vocês vão ver. Deus está dentro dessa guerra. Os soldados de Deus, que são os anjos de guerra, já está dentro das terras brasileiras. Já tem anjo aqui acampado, ao redor do Palácio do Planalto e nas terras. Já tem o exército de Deus, já está nas terras brasileiras. E o outro nome que estava abaixo de Brasil e a minha vontade estava escrito bem grande. Só bem grande estava escrito: Jair Messias Bolsonaro. Missionária, a senhora é política, está repreendido. A senhora ora pelos políticos, ora por tudinho. A senhora está do lado de alguém, estou do lado de Jesus. E estou do lado daquele que Deus está com ele. Se eu disser a você que eu não estou do lado do meu presidente, eu vou declarar, nem que saia, nem que venha para cima de mim. Eu estou do lado daquele que Deus escolheu. Porque Deus falou comigo. Eu estou do lado daqueles que estão na presença de Deus. Eu estou do lado da igreja, eu estou do lado das vidas, eu estou do lado das almas. E eu estou do lado daquele que Deus escolheu. Então, minha irmã, essa foi a visão que o Senhor me deu. Eu botei dentro do meu vídeo, mas eu não contei ela toda. E quando foi hoje de madrugada, o Espírito Santo de Deus me cobrou. Diga, faça um vídeo e bote tudo que eu lhe mostrei. Irmã, voltando lá para outra visão, até o final desse ano, nós vamos passar por uma batalha muito árdua na área da enfermidade. Deus está no Brasil para proteger o seu povo. Você que não ora, você que está acomodado, você que está deixando tudo para lá e tranquilamente. Meu amor, se levante na guerra. Você está na guerra. Nós todos estamos na guerra. Nós estamos nas trincheiras.
Nós estamos nas fileiras de guerra. As nossas armas, ela tem que ser levantada para cima. Ore. Ore pelo Brasil. Ore pelo bem-estar do povo brasileiro. Ore pelas autoridades do Brasil. Ore pelas autoridades. Todas as autoridades. Peço ao Senhor Jesus que ele coloque as suas mãos ensanguentadas no meio do Brasil, derramando seu sangue carmesim sobre o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que só o Senhor é Deus, só Deus vive e reina para sempre. Que você possa alegrar seu coração nessa manhã e ter ciência que a pior guerra, irmã, é aquela que você não sabe, que está encoberta. Que está encoberta. Que Deus em Cristo lhe abençoe e lhe dê vitória em nome de Jesus. Até amanhã.